Olá, meu nome é Beatriz da Costa Souza Negreiros e hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Abrigamentos e Regimes de Invisibilidade da Violência Doméstica e Familiar contra Mulheres Transsexuais e Travestis, que foi escrito em conjunto com a professora doutora Cristina Mirella de Andrade Correia. Esse artigo foi escrito com base nos resultados de um projeto de iniciação científica, que depois acabou se tornando um trabalho de conclusão de curso, para o curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá, e que teve como título Travestis e Transsexuais em Contexto de Invisibilidade da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. Vale ressaltar que o interesse sobre essa temática surgiu por meio das experiências obtidas num estágio realizado no projeto de extensão Núcleo Maria da Penha, da UEM, no MAP da UEM, em que tinha como objetivo realizar atendimentos a mulheres em situação de violência doméstica familiar e de hipossuficiência. E durante o período de 1 ano e meio do estágio, nós não atendemos nenhuma mulher transexual ou travesti. Isso nos fez se preocupar em entender o porquê dessas mulheres não acessarem os órgãos da rede de enfrentamento à violência, bem como o fato de ser pouco aplicada a Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica familiar contra as mulheres trans. Para essa pesquisa, realizamos entrevistas com mulheres trans de um abrigo LGBT no interior do Paraná e um questionário semi-estruturado perguntando sobre algumas categorias de análise, e em especial sobre como elas lidaram com algumas situações de violência e para entender qual era a relação delas com os órgãos da rede de enfrentamento à violência, e nós trouxemos alguns resultados dessas entrevistas para o presente trabalho. As mulheres trans são marginalizadas da sociedade, estão fora da escola, do mercado de trabalho e sofrem inúmeras violências pelo fato de a sociedade não aceitá-las como mulheres de verdade e por verem a transgeneridade como uma doença. Isso se dá em razão dessa visão machista, cis-heteronormativa e transfóbica que continua prevalecendo. Então, o presente artigo tem como objetivo discutir sobre os principais locais que ocorrem as violências praticadas contra as pessoas trans, trazendo alguns dados estatísticos, principalmente para demonstrar que as mulheres trans são as que mais sofrem essas violências. Outro objetivo é evidenciar que de todas as violências sofridas pelas mulheres trans, a violência doméstica e familiar é a mais invisibilizada, pela falta de dados estatísticos específicos e oficiais sobre esse tema. Já trazendo alguns dados, de acordo com o AfroReg, somente 0,02% das mulheres trans estão na universidade, 72% não possuem ensino médio, 56% não possuem ensino fundamental. E, além disso, no Brasil, 90% das mulheres trans se sustentam pela prostituição e apenas 4% estão em empregos formalizados. Quando analisamos os relatos das nossas entrevistadas, 2 disseram que não terminaram o ensino fundamental, uma não terminou o ensino médio e outra não terminou o ensino superior. Pelo menos 2 delas relataram que esse abandono da escola se deu também por conta do preconceito dos outros colegas com relação a elas. E uma delas mencionou que abandonou a escola quando foi expulsa de casa pelo pai, o que mostra que o abandono familiar também leva ao abandono escolar. Também, 2 delas relataram que precisaram se utilizar da prostituição como meio de sustento. Para além disso, o Brasil, de acordo com a ANTRA, ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Em 2020, foram 175 casos de homicídios contra pessoas trans, todos praticados contra mulheres trans, 78% delas eram negras e 72% eram profissionais do sexo. Também foram trazidos outros dados de outros tipos de violência, como violência institucional, entre outras. Também ficou demonstrado, com os dados trazidos no trabalho, que além do gênero, a raça e a classe são fatores de influência nesses dados de violência. Isso porque se constatou
que as mulheres transexuais e travestis negras e pobres são as que mais sofrem violências e mortes. No que se refere à violência doméstica e familiar contra as mulheres, todas as mulheres trans que nós entrevistamos relataram que passaram tanto por situações de violência familiar quanto de violência doméstica. Com relação à violência praticada pela família, 2 delas relataram terem sido expulsas de casa em razão de sua identidade de gênero. 2 relataram agressões físicas por parte da família e todas relataram situações de humilhação ou violência moral, não aceitação e não utilização do nome social. Já com relação à violência nos relacionamentos afetivos, 3 delas mencionaram agressões físicas, 1 sofreu também violência patrimonial e todas relataram casos de violência moral. Acontece que, com relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres trans, há ainda menos dados, inclusive quando analisamos os dados registrados pelas organizações e instituições voltadas a organizar esses dados de violência contra as pessoas trans, como a ANTRA. E o fato de ser uma mulher trans também representa uma maior possibilidade de sofrer a violência, consequentemente, uma maior dificuldade de sair dessa violência. É mais fácil para os autores de violência controlarem seus corpos e sentimentos por ser uma população pouco protegida pelas instituições públicas e também que a sociedade já as ajudou a construir uma imagem negativa de si mesma. E é mais difícil para elas conseguir uma maior independência financeira em razão dessa maior discriminação sofrida e pelo fato de poucas delas estarem no mercado de trabalho formalizado e a maioria delas se sustentar pela prostituição, como já foi dito. Além disso, a Lei Maria da Penha só tem sido aplicada às mulheres trans nos tribunais de segunda instância e elas acessam menos os órgãos da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Isso acontece por diversos fatores, como a falta de capacitação e preparo dos profissionais da rede, que muitas vezes se recusam em compreender melhor sobre a transgeneridade e que também acabam defendendo estereótipos enraizados no senso comum de que as mulheres trans não são realmente mulheres, de que as pessoas trans são doentes e inúmeras outras percepções que a sociedade ainda hoje coloca das mulheres trans. Além disso, não se tem uma previsão expressa na lei do que consideraram como mulher. E isso facilita que alguns profissionais mais conservadores sejam contra essa aplicação. Também, muitas mulheres trans não sabem que são protegidas pela Lei Maria da Penha e que podem ser atendidas pelos órgãos da rede de enfrentamento, justamente também porque faltam campanhas que divulguem essa aplicação também para as mulheres trans. Apesar de a gente sempre ver campanhas sobre violência doméstica e familiar. Mas nós acreditamos que o principal motivo é essa versão da população às pessoas trans, que é a transfobia. Com esse trabalho, então, ficou evidente que a visão machista, transfóbica e cis-heteronormativa que prevalece na sociedade resulta em inúmeras violências em face da população trans, em especial das mulheres trans, e que uma das violências mais invisibilizadas é a violência doméstica e familiar contra mulheres trans, o que muitas vezes fazem com que essas mulheres deixem de acessar os órgãos da rede de enfrentamento à violência e os direitos que estão garantidos a elas na Lei Maria da Penha. Muito obrigada.